Olá, hoje vamos continuar com o capítulo 6 de Apocalipse e vamos falar sobre o quarto cavaleiro, né? Vamos falar sobre o cavalo amarelo. De acordo com as escrituras, em Apocalipse no capítulo 6, nos versículos de 7 a 8, nós vamos ler o seguinte: E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: Vem e vê. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno o seguiu, e foi-lhe dado poder para matar a quarta parte da terra com espada, e com fome, e com mortandade, e com as feras da terra. Bom, então nesse período que nós vamos falar hoje, que se refere ao quarto selo, esse cavalo amarelo, esses 1000 anos, eles serão marcados por grandes batalhas que aconteceram na terra, grandes guerras sangrentas, e um período em que nós vamos ter a dispersão do povo de Israel. Também nesses 1000 anos vai acontecer o êxodo, né? Nós vamos ter, por exemplo, o personagem Moisés. Também nesse período de 1000 anos nós vamos falar sobre o reinado dos juízes. Quer dizer, o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele teve essa visão. Logo após o reinado dos juízes, nós vamos ter então o governo dos reis, né? Isso a gente encontra lá em Samuel, o profeta Samuel, e nós vamos falar um pouco sobre isso, né? As coisas que marcaram. Foi um período de, como fala a escritura aqui, de muito sangue, porque grandíssimas batalhas aconteceram neste período, né? Nós vamos falar, por exemplo, que foi um período em que os iníquos morreram, né? Mas também muitas pessoas que seguiam o Evangelho, que eram seguidores de Deus, né? Os adoradores de Deus, também sofreram muito neste período, né? Nós vamos ter, por exemplo, uma fase em que estava prestes, né? Já estava antecedendo o nascimento do Jeová, ou seja, o nascimento de Jesus Cristo. E este período, as guerras, elas atormentaram as pessoas de uma forma geral, mas todo o povo escolhido de Deus sofreu nesse período, né? Quando nós falamos um pouco sobre a diáspora, né, que é a dispersão do povo de Israel sobre a terra, nós vamos ter então o que aconteceu com esse povo nesse período, quando, por exemplo, eles foram levados cativos, né, para o Egito, né? E aí vem Moisés e vai libertá-los do Egito. Todos esses acontecimentos, eles ocorreram nesse período desses 1000 anos, né? Esse período ele foi marcado pelo ministério então do profeta Moisés, né? E foi um período onde houve o estabelecimento de muitos reinos, né? Cada selo que foi aberto anteriormente, ele marcou acontecimentos durante esses 1000 anos. E a gente tem que pensar o seguinte, que nem todos os selos que foram abertos são coisas que ainda vão acontecer. Não, a maioria desses selos já aconteceram, né? Nós estamos no quarto selo e esse selo já aconteceu totalmente. Esse cavaleiro saiu e, representando a morte, João visualizou esses acontecimentos. Ele visualizou as guerras que aconteceriam, né? Nesse período desses 1000 anos, por exemplo, se nós falarmos um pouquinho sobre o período em que o povo judeu, eles saem lá do Egito, eles ficaram escravos, né, no Egito por 400 anos, e Moisés ele é chamado então para tirar esse povo do Egito. E esse povo, eles saem do Egito e, de acordo com o que as escrituras falam, o ciclo do ser humano, o ciclo dos homens, né, homens, mulheres, o ciclo do ser humano, ele sempre ele funciona mais ou menos assim. Quando as coisas estão bem para uma pessoa, ela se esquece de Deus. Aí, quando a coisa começa a decair, ela começa a passar por um período ruim, né, coisas desagradáveis, então ela se lembra de Deus e ele volta a subir. Aí sobe, quando começam a receber as bênçãos de Deus,
ele esquece de Deus novamente, aí cai de novo. Então geralmente nós buscamos a Deus quando as coisas estão relativamente mal para nós, né? Quando a pessoa está bem, está tudo contente, tudo feliz, ele tem a tendência a esquecer de Deus. E o povo de Israel, quando sai do Egito, eles vão se restabelecer, nós já vimos isso aí em outros vídeos, mas com o tempo eles vão começar então a desviar o caminho, né? A desviar dos ensinamentos transmitidos por Moisés. Mas existe uma passagem lá em 2 Samuel em que o povo de Israel ele estava um pouco ansioso, descontente, porque eles ouviam falar das outras nações e essas nações todas eram dirigidas, eram governadas por reis. E eles eram governados por juízes. Quer dizer, na verdade, sempre, como nós vimos lá em Amós, no capítulo 3, no versículo 7, que Deus não fará nada, coisa alguma aos homens, sem revelar a sua vontade aos seus servos, os profetas. Então, Samuel era o profeta daquele momento que recebia as revelações, né? E então, o governo do povo escolhido, do povo de Israel, era liderado por Samuel. E ele recebe, então, digamos assim, uma revelação, né? Logo quando Moisés morre, Josué vai ser o líder, né, para o povo judeu. Então, o Josué, ele era um líder militar e ele vai substituir Moisés na hora da sua morte e vai continuar conduzindo o povo. Mas então, o povo começa a buscar Samuel, que era o profeta, sobre o governo, né, daquela época, e eles então vão inquirir ao profeta Samuel sobre o governo. Eles estavam querendo ser governados por reis, né? Eles viam falar das outras cidades ao redor, das outras nações sendo governadas por reis, e eles queriam ter um rei como governante. Então disseram para Samuel: nós não queremos mais juízes. E Samuel disse: olha, isso não é bom, isso não é viável, não é bem aconselhável que vocês tenham um rei como governante. E eles: não, mas nós queremos o que outras nações têm, nós queremos ter um rei. Então o profeta vai inquirir ao Senhor, vai perguntar a Deus sobre isso, sobre essa possibilidade de que o seu povo fosse governado por um rei. E aí, lá no capítulo 7, aliás, no capítulo 8, né, nos versículos 11, diz assim: e falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo. Ou seja, ele foi lá, perguntou para o Senhor, e o Senhor respondeu para ele: olha, é assim, assim, assim. Aí o povo então quis saber. Então Samuel vai relatar o que Deus disse para ele, né? E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que ele pedia um rei. E disse: este será o proceder do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará para os seus carros, e como seus cavaleiros, para que corram adiante de seus carros. E os porá por capitães de 1000 e por capitães de 50, e para que lavrem a sua lavoura e ceifem a sua ceifa, e façam as suas armas de guerra e os petrechos de seus carros. E tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e ele tomará o melhor das vossas terras, das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus criados. E as vossas sementes e as vossas vinhas dizimará para dar aos seus eunucos e aos seus criados. Também os vossos criados e as vossas criadas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos tomará, e os empregará no seu trabalho. Tomará o dízimo do vosso rebanho, e vós lhe servireis de criados. E então naquele dia clamareis por causa do vosso rei, que vós houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Então aqui Deus disse para eles: olha, é inconveniente. Por quê? Porque quando um rei governa, ele abusa de poderes, ele vai tomar as coisas que vocês têm, ele vai escravizar vocês. E o povo resistiu, e que não, que nós queremos um rei. Então o povo de Israel deixa de ser dirigido, de ser governado por juízes, e será então governado por reis. É quando então será chamado o rei Saul. Então esse é um fato que marcou aquela época, o governo dos reis, né? Até então o povo era governado por juízes, e aí passou a ser governado por reis. Tudo isso aí, o apóstolo João, ele viu na ilha de Patmos, né? São coisas que marcaram, né, esse período, são coisas que marcaram este período dos 1000 anos, né? Bom, e a partir de então
vários reis passaram a governar Israel. Aí nós tivemos o rei Saul, nós tivemos o rei Davi, nós tivemos o rei Salomão. Vários reis foram bons, mas muitos deles começaram bem e depois foram tentados por uma coisa ou por outra e acabaram fazendo coisas erradas, né? Tanto o rei Saul como o rei Davi, ou inclusive o rei Salomão, que foi um rei muito justo, né? Todos eles, com o tempo, eles começaram a fazer coisas erradas. Mas o mais importante é entender que esse período do cavalo amarelo, ele foi representado por guerras de todas as partes. E esses grandes acontecimentos, que foi a dispersão do povo de Israel. Israel, nesse momento, inclusive, ele se divide em dois reinos, né? O reino de Israel e o reino de Judá. São dois ramos, né? Até então eles sempre estavam unidos. Então esse período dos 1000 anos, que antecedem o nascimento de Cristo, vai ser marcado por essa divisão do reino de Israel e a sua dispersão, né? A famosa diáspora, quando o reino de Israel ele vai se espalhar por toda a terra. Isso aí foi marcado nesses 1000 anos também, né? Então, nessas guerras nós temos algumas guerras que se destacaram. Primeiro, lá pelo ano de 753 a.C., nós temos, por exemplo, a fundação de Roma, né? Digamos, um acontecimento grandíssimo, né? A Roma, então, foi fundada pelas tribos latinas, né? Nesse período. Foi quando começou os períodos monárquicos, né? Então isso aí marcou esse período. Logo ali pelo século VI, né? Do 6º ao 5º antes de Cristo, nós temos, por exemplo, o desenvolvimento budista, né? Lá na Índia, né? Nós temos, por exemplo, no ano 662 a.C., a invasão da Assíria ao Egito. Nós temos também no ano 586 a.C. o fim do Estado de Israel, né? Os babilônios capturam Jerusalém e acontece então o que eu falei antes, a grande diáspora, que é essa dispersão do povo judeu. Isso aconteceu lá pelo ano 586 a.C. Também nós temos do ano 500 ao ano 449 as guerras pérsicas, que também foram grandes batalhas. Depois do século V até o século III, né, nós temos o período de estados de guerra na China, também aconteceram nesse período. No ano 324 a.C., nós temos a formação da dinastia de Maurya na Índia, né? Depois nos anos 218 a.C., nós temos a Guerra Púnica, que é um conflito de 100 anos da República Romana, né? Então foram guerras também bastante fortes, né? Bastante grandes. Nós temos o saque de Corinto no ano 146 a.C., é outra guerra. Nós temos a Guerra dos Servos, né? No ano 104 a.C. Existem muitas guerras, e claro, não vou citar todas elas aqui, mas são guerras importantes que duraram esses 1000 anos, né? Depois, se avançamos um pouco mais, nós temos no ano 54 a.C., né? Ou seja, já estava faltando pouco tempo para o nascimento de Cristo. Nós temos a revolta dos gauleses contra os romanos e o Crasso contra os persas, né? Também no ano 31 a.C., nós temos o domínio do Egito por Roma, né? Roma era a nação mais importante, né, já nesse período, né? Era como se nós comparássemos hoje com a potência que é os Estados Unidos, né, para o mundo. Então Roma nessa época tinha essa importância, né? Era o que dominava tudo. No ano 221 a 204 a.C., a Grande Muralha da China. Enfim, esse período então de 1000 anos que antecederam ao nascimento de Cristo foi um período marcado pelas guerras. Por isso ele foi chamado a morte. E ele fala ainda que o inferno o seguiu. Por quê? Porque a pessoa que provoca uma guerra, a pessoa que mata, né, ela está bem próxima do inferno, né? Uma pessoa que mata pelo prazer de matar, eu quero invadir um país, eu quero dominar aquele povo, eu quero conquistar aquela terra, né? Ele está violando um dos grandes princípios, né? Eu não posso tirar a vida de ninguém, eu não posso violar o direito das pessoas. Então foi um período marcado por terríveis e sangrentas guerras.
próximo selo é o quinto selo e nós falaremos sobre ele no próximo vídeo.